A maioria das empresas de controle de pragas nasce de uma atividade técnica, seja um técnico operacional, seja um técnico em atendimento. E quando eu digo um técnico, pode ser um homem, pode ser uma mulher, é uma pessoa que realizava bem uma atividade dentro de uma outra empresa, fazia um bom serviço, um bom atendimento e de repente vira dono da empresa, né? Não é porque vira dono da empresa que trabalhava, ele decide abrir a sua própria empresa porque conhece as atividades técnicas. E o problema é que saber fazer bem um serviço de controle de pragas ou um atendimento não significa saber liderar pessoas. E é por isso que muitas empresas travam durante o crescimento. Quando eu estou cuidando ali, eu mais uma pessoa, tá fácil. Geralmente pode ser 2 sócios, marido e mulher, a esposa traz o marido traz a esposa. Mas depois que começam a ter funcionários, colaboradores, outras pessoas na empresa, esses erros começam a aparecer. São erros de liderança, são erros de gestão. E hoje eu vou te mostrar os 10 erros de liderança que travam as empresas de controle de pragas. E se você quer saber se você está fazendo algum desses 10 erros aí na sua empresa, meu nome é Bruno Fernandes, seja bem-vindo ao canal No Controle, então vem comigo. E o erro número 1 é você achar que liderança é mandar. Muita gente acha que liderança é dar ordens, né? Eu falo, você tem que obedecer. Vai lá e faz isso. Pô, não fez do jeito que eu mandei. Resolve isso. Muitas vezes quer delegar para a pessoa, mas também não explica o jeito que tem que ser feito, né? Isso não é liderança, isso é a chefia, isso já é um tipo de liderança passada. Hoje em dia não é mais assim. Liderança é quando a equipe trabalha bem mesmo quando você não está presente. O liderar é você gerar resultados a partir de outras pessoas, né? As pessoas estarem ali entrosadas, saber o que estão realizando. Lógico que para isso precisa de treinamento, precisa de direcionamento, de validação, porque se a empresa só funciona quando você está lá, você não tem uma liderança, você tem dependentes, você tem pessoas que estão ali só apoiando o seu trabalho, porque na hora de resolver ninguém sabe, mas é papel da liderança em treinar. E já emendando esse primeiro erro, o erro número 2 é o que? Não desenvolver as pessoas. Muitos donos de empresa pensam que o funcionário tem que saber fazer, ou então ele não fez porque não queria. Pô, isso aí tava na cara que dava para fazer desse jeito. Não fez porque teve má vontade. Mas ninguém nasce sabendo trabalhar na empresa de controle de pragas. Muitas vezes a pessoa não tem a mesma disposição que você. Talvez se tivesse, ele teria aberto a própria empresa. Então, se você não treina, se você não orienta, se você não ensina, a equipe não vai evoluir. Você precisa desenvolver uma equipe forte, formando pessoas, e pessoas são formadas através de treinamentos. O erro 3 é corrigir só quando dá problema. Esse é um erro clássico. O funcionário muitas vezes faz 10 coisas boas, você não elogia, mas quando ele erra uma, já leva uma bronca. Com o tempo, esse colaborador ele vai entender uma coisa: não importa o que eu faça, nunca tá bom, aqui é só cobrança, aqui a gente não tem elogio, aqui nós só somos cobrados, né? E aí começa a trabalhar no modo automático, porque se eu fizer bom, ninguém tá vendo, então eu vou entregar o mínimo possível. A liderança positiva é você reconhecer
o que está certo e corrigir o que precisa melhorar. O erro 4, já emendando essa questão de você corrigir só quando dá problema, é você não corrigir, é ser omisso. Esse é um dos piores erros. O líder vê o problema, mas não fala nada, não corrige, não orienta, não conversa, e muitas vezes chega em um determinado ponto que já está estressado, vai lá e explode, né? Já oprime o colaborador. Isso destrói o padrão da empresa. O líder não pode ser omisso. Quem lidera precisa ter coragem de conversar, precisa ter coragem de ter conversas difíceis. Porque o erro número 5 é liderar pelo medo. Tem empresa que funciona no grito. Tem patrão de empresa que quando tinha empresa, quando era funcionário, o antigo patrão gritava, ameaçava, humilhava. E aí isso acaba trazendo no DNA. Mas a gente tem que entender que nós mudamos. Eu, há um tempo, no início da empresa, eu trabalhei com um amigo meu, onde a gente tinha muita afinidade. E eu não entendia, eu não sabia liderar, não sabia muitas vezes, até porque ele gerava um grande estresse. Então eu estourava, mas eu entendi que no decorrer do tempo isso não resolve. As pessoas, quando a gente ataca, elas se blindam e a tendência é só piorar. E se gera um resultado a curto prazo, a longo prazo isso vai gerar sabotagem. Essa pessoa ela vai te sabotar falando mal, ou ela vai ficar desmotivada, ou ela vai sair da empresa, ou você vai mandar embora. Isso gera uma rotatividade. Ninguém vai dar o melhor trabalhando com medo. O 6º erro é não ter empatia. Empatia não é você ser bonzinho. Empatia é você entender o outro. Muitos líderes às vezes julgam rápido. Ele não quer trabalhar. Tá fazendo corpo mole. Mas a gente não sabe, se não tiver um diálogo, uma conversa, de tentar entender. Às vezes a pessoa está com um problema em casa. Às vezes é um problema, não em casa, enfim, em algum parente, é um problema de saúde, é um problema psicológico que já vem vindo, muitas vezes foi desenvolvido dentro da empresa ou já vem anteriormente. E se a gente não chama para conversar, se não tem uma orientação, se não tem uma empatia de se colocar no lugar, entender que as pessoas têm problemas, a gente não tem clareza, porque liderança é lidar com um ser humano, e o ser humano ele tem problemas, Então, antes de julgar, tentar entender e oferecer o que a gente tem de melhor ali para absorver das pessoas o que elas têm de melhores. A liderança, a gente pode conseguir extrair o melhor do colaborador, mas dependendo do tipo de liderança ali, uma liderança opressiva, a gente vai conseguir tirar o que a pessoa tem de pior. O erro número 7 é achar que o funcionário é um custo. Muita gente acha que funcionário é despesa, às vezes não quer pagar o salário da forma que tem que ser, não quer pagar benefícios ou não quer fazer algum tipo de comissionamento, acha que está pagando muito, mas na verdade são os colaboradores que geram o faturamento para a empresa. Se a gente tem pessoas boas trabalhando com a gente, eles vão conquistar, eles vão trazer clientes, eles vão manter os clientes da carteira, porque quem atende o cliente geralmente é quem faz o atendimento comercial. Quem executa o serviço é o técnico.
né, que faz a aplicação dos produtos. Sem as pessoas, principalmente quando a gente já está em um nível de um atendimento maior, a gente precisa de 2, 3 pessoas para realizar um serviço, de repente uma equipe para fazer vários atendimentos simultâneos. Para pequenas empresas, esse já é o comum, é o normal. O erro número 8 é não criar um padrão. Quando não existe um padrão, cada técnico vai realizando o serviço de um jeito. Para o cliente, cada atendimento vai virando uma experiência diferente. E uma do que as pessoas gostam é de ser atendido sempre da mesma forma. Imagina você vai lá no cabeleireiro, cada vez corta o cabelo de um jeito, né? Onde que você vai escolher aquele cabeleireiro fixo, por exemplo, né? É uma pessoa que corta bem o seu cabelo e que sempre corta igual. Porque se faz cada vez diferente, cada vez, uma vez corta na máquina, uma vez é na tesoura, uma vez, enfim, né? Não gera previsibilidade. As pessoas gostam de previsibilidade, de resultado. Então, empresa que não tem padrão, não tem escala. E liderança também significa organizar os processos. Quando eu crio os processos de padronização, eu consigo melhorar o meu atendimento, eu consigo formar líderes e através desses líderes a gente consegue formar novas pessoas e aí a empresa ganha escala, porque o líder ele tem que ir cascateando, né? A informação ela vem de cima através dos processos e as pessoas elas vão desempenhando as atividades, ensinando. A gente forma um time e o time ajuda a gente a construir a empresa. E o erro número 9 é não investir em aprendizado. Muitos empresários do setor vão crescendo no dia a dia, na prática mesmo, com a mão na massa, mas chega um momento que estagna. Então o empresário, ele precisa se desenvolver em gestão, ele precisa melhorar as suas vendas, ele precisa aprender de marketing, ele precisa aprender de liderança, precisa ser mais organizado, precisa entender de gente. Quem não gosta de gente não serve para ter uma empresa. Então, empresa que não aprende para de crescer. Dono de empresa que não aprende para de crescer. E o erro 10 é confundir, né, ser dono com ser líder. Esse é um erro bem profundo, porque ser dono de empresa não te faz um líder. Dono é uma posição, liderança é uma influência. Um líder é alguém que desenvolve as pessoas, que resolve problemas, que mostra como faz, que dá direção, que inspira. Quando as pessoas veem que você tem ali uma vontade real de ensinar, cobra porque quer que a pessoa se desenvolva, ela vai te ter como líder. E não é oprimindo, não é jogando as pessoas para baixo, não é jogando a responsabilidade para os colaboradores. A verdade é que muitas empresas de controle de pragas não quebram por falta de clientes, elas deixam de crescer por falta de liderança. As empresas, ao contrário, elas não conseguem dar conta dos atendimentos porque não tem pessoas para trabalhar. E se você quer crescer de verdade, você precisa desenvolver a liderança. É preciso de deixar de ter uma mente de técnico para ter uma mente de empresário. Trabalhar no tático como um gerente da empresa, trabalhar na visão da empresa e se tornar um líder de verdade. Legal? Se você gosta dos meus conteúdos, já se inscreve no canal, deixa o seu like. Eu desenvolvendo, esses processos, eu criei um curso voltado
tanto para processo seletivo, contratação, liderança, onde eu falo sobre reuniões. Eu também tenho um outro curso voltado para vendas. Se você quer formar pessoas, liderar pessoas da área comercial, não tem os processos, manda uma mensagem aqui nos comentários que eu vou te chamar e eu te passo mais detalhes. Eu tenho vídeos aqui no YouTube também, procura curso de vendas e curso de processo seletivo e contratação. Legal? Então, por hoje é isso aqui. Muito obrigado. Espero que tenha sido útil e até o próximo vídeo. Valeu!